Salve rapaziada, NTR na área. Nesse vídeo falaremos sobre relação RL do motor. Tem a ver então comprimento de biela, o curso do virabrequim. A gente vai explicar melhor sobre isso. Falar também sobre o cálculo que a gente pode fazer para determinar esse RL do motor. Mas antes de começar, já aproveita, clica no botão aí para se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário e também aquele like aí para ajudar a fortalecer. O que é então o RL, né? RL é uma sigla em inglês, né? Então a gente tem o raio do virabrequim pelo comprimento da biela. Então o cálculo basicamente é o raio do curso do virabrequim dividido pela biela, tá? Para isso a gente precisa do curso e dividir ele por 2. Então aqui algumas variáveis que são utilizados. O S significa curso, o I e o L comprimento de biela, tá? Então curso dividido por 2, o resultado disso dividido pelo comprimento da biela. Para facilitar aí no entendimento, seguimos então com um exemplo prático real, né? Uma CRF 230 que possui o curso de 66,2 milímetros e uma biela de 110 entre centros, tá? Já vamos falar sobre essa questão do entre centro da biela também. Seguindo o cálculo aqui então, o curso do virabrequim 66,2 dividido por 2 vai dar 33,1. Então esse resultado dividido pelo comprimento da biela, que no exemplo da CRF é 110, um total de 0,30, tá? Um cálculo bastante simples, bem básico aí para fazer, tá? Uma calculadora simples, até manualmente aí consegue fazer o cálculo, tá? Não tem mistério, né? A questão mais é a interpretação de resultado. Como que a gente descobre então esse comprimento da nossa biela? Bom, aqui temos um desenho então simulando uma biela. A gente tem o comprimento dela total, o comprimento da haste, tem o comprimento entre centros. O que é o entre centros que a gente fala? É daqui até aqui. Então esse aqui é o comprimento entre centros que a gente chama da biela, tá? Então vai ser daqui até aqui. Beleza? Como que a gente faz para descobrir isso? Então, Fábio, eu não tenho os dados, né? Geralmente isso aqui consegue tabelas, né? Dados da biela. Mas eu não tenho os dados. Como que eu faço? Alguns pontos então a considerar. A gente com um paquímetro simples, a gente vai tirar a medida do olho inferior, tá? Aqui a biela desmontada, sem os pinos, tá? Sem gaiola, sem nada. Então a gente vai medir o diâmetro desse orifício de baixo, que é onde encaixaria no pino do virabrequim, e também o de cima. Aqui é o exemplo da biela da própria CRF 230. Então a gente tem o diâmetro inferior de 38 milímetros, o diâmetro superior de 15. E a gente precisa descobrir o comprimento daqui até aqui. E a gente faz isso também medindo com o paquímetro, né? Pegando aqui na parte interna e aqui também na parte interna, para ver qual é essa medida. No caso da CRF 230, ela deu essa medida aqui, 83,5 milímetros, tá? Esse aqui seria o comprimento da haste apenas da biela, tudo bem? E agora com esses outros dois números, né? O que a gente faz? Precisamos descobrir o raio de cada um deles, tá? Então, se aqui é 38 milímetros o diâmetro total interno, a gente pega o raio desse número. Qual seria o raio de 38? Então ele é 19. Então a gente vai pegar aqui 19. Ok? Então esse aqui seria o raio do furo inferior, né? Do orifício de baixo da biela. E em cima a gente tem um diâmetro, né, de 15 milímetros. Então quando a gente fala pistão pino 15, biela pino 15, então é essa medida aqui de cima. Então a gente mede lá, vai dar 15 milímetros. O raio disso vai dar 7,5. E a gente soma tudo isso. Por que a gente precisa do raio? Como a gente está medindo o comprimento entre centros, seria o comprimento da haste mais essa parte aqui, tá? Então essa parte aqui, da onde a gente mediu da haste dela até o meio desse orifício, seria o raio, né, total dessa peça. E é essa pequena medida aqui que seria esses 19 que a gente colocou no cálculo. Assim como na parte de cima, daqui até aqui o centro do orifício, seria o raio de 15, que é o 7,5 que a gente colocou na fórmula, ok? Então a gente tem a soma desses números aqui, a gente vai ter um comprimento total de 110 milímetros, tá? Então 110 milímetros é o comprimento entre centros da biela da CRF. Como eu mencionei, isso aqui pode ser encontrado em alguns materiais aí na internet, mas algumas bielas não estão disponíveis esses dados, então você vai precisar medir. Então a forma de medir também é simples, é essa daqui. Bom, então como vimos aqui o resultado, né, desse motor da CRF 230, a biela original e o curso original, ela resulta em um RL, né, de 0,30. Né? É quase um número mágico, né? Então muita gente fala que precisa ser 0,30, né? RL abaixo de 0,30 é bom, acima de 0,30 é ruim, mas o número base é sempre 0,30. Primeira coisa, não existe número mágico, tá? O primeiro erro já abordado dessa maneira.
Não é todo motor que você precisa colocar 0,30 ou menos, tá? Tudo depende de todo o conjunto do motor. O RL, ele tem muitas influências dentro do motor, tá? Dentre elas, ele determina o ângulo de máxima velocidade que o pistão vai ter lá dentro. Isso vai determinar a questão até de enquadramento, fabricação de comando de válvula. O RL determina uma questão de desgaste também, de funcionamento lá dentro do motor. Então, dependendo do valor que for utilizado, pode gerar um desgaste maior ou menor. Existe como corrigir isso também, a gente já vai falar a respeito. O RL tem ligação com o peso, a massa das peças realmente lá dentro, o funcionamento do motor. Então, dependendo dos valores de RL que a gente utilizar, vai ter uma biela muito longa ou muito curta. Isso interfere no peso total do conjunto também, na altura de cilindro. Então, a biela muito longa, o cilindro mais alto. Então, tudo isso está interligado com o RL. Ele não é simplesmente o fato de ser um número bom, 0,30 ou ruim, tá? Esse é o primeiro ponto. E de onde surgiu, né, essa ideia de que o RL 0,30 é o bom, é o ideal, é o correto e o resto está errado, né? A maioria dos motores utilizam valores muito próximos disso. Então, nas motos, principalmente motos de rua, né, motos de venda público em geral, não motos de competição, mas essas motos normais vêm esses motores já com esse RL de 0,30. Então, você calcula o RL do motor, a maioria deles vai dar em torno de 0,30. Alguns deles também abaixo desse valor. Raramente nas motos a gente utiliza um valor acima disso, moto original. Por que que isso acontece? Como o curso de virabrequim nosso é pequeno, então nas motos lá a gente vai ter curso de virabrequim de 49,5 até em torno de 66,2, né, dessas linhas de cilindrada mais baixas, né? Cilindradas maiores a gente tem valores aí já bem maiores de curso, né? XTC 160, Falcon já tem valor bem elevado ali do curso do virabrequim, mas aí já é uma outra categoria. Nessas motos menores, então, a gente, como tem um curso muito baixo, a gente não precisa de uma biela muito longa para chegar num RL baixo, digamos assim, tá? Então, aqui do exemplo, né, 110 milímetros de comprimento de biela, né, o entre-centros dela, para a gente ter esse RL de 0,30 na CRF. Se esse motor tivesse 100 milímetros de curso, ele precisaria de uma biela imensamente maior do que isso. E com isso, a gente precisaria um cilindro muito mais alto. Então, o espaço, o alojamento desse motor ali na moto precisaria ser ampliado para a gente conseguir trabalhar dessa maneira, porque o motor encaixasse realmente no quadro, tá? E isso, em alguns projetos, principalmente originais, ele dificulta, tá? Então, você precisa de mais espaço, isso vai gerar maior peso, etc, tá? Então, como as motos vêm com o curso baixinho de virabrequim, em comparado aos carros, então a gente, mesmo com bielas curtas, a gente acaba tendo esse RL geralmente dentro desses valores, tá? Então, dificilmente a gente vai ver um fabricante colocando uma biela bem curtinha para um curso baixo desse daqui, tá? Porque ele não precisa de economia de espaço e peso, a diferença é muito pequena, tá? Então, por esse motivo, nas motos geralmente são valores de 0,30 para baixo. Então, nas motos gira sempre próximo desse valor. E nos carros também não é muito diferente, os carros originais, né, de fábrica. Eu vou citar alguns exemplos de carros, e carros muitas vezes ocorre sim desse RL ser maior. Só que com o tempo os fabricantes foram encontrando medidas para que isso servisse de desempenho e também não acentuar o desgaste, tá? A gente já vai falar melhor sobre a questão de desempenho e desgaste em relação ao RL, mas foram artifícios que as fábricas encontraram principalmente nos carros, por essa limitação. O carro tem o curso muito elevado, ele vai acabar tendo que usar uma biela muito longa para conseguir ter um RL baixinho e às vezes isso não é possível. Não cabe no cofre do motor, o peso do motor talvez aumentaria, né? A gente tem vários cilindros lá dentro, então a soma dessas bielas interfere também no peso total, né, obviamente, tá? Então, por essas limitações, alguns fabricantes acabam trazendo bielas menores, né, trabalhando com RLs acima. E também por uma economia de projeto, né, para aproveitar algumas vezes, né, bielas de outros modelos aí que possam ser aproveitadas em diferentes motores. Saindo um pouquinho do mundo das motos, então, indo para os carros, apenas para exemplificar essas questões. GM 2.0, tá? Então, o motor da Chevrolet, modelo 2.0, um RL em torno de 0,30, tá? E um GM 2.4 RL em torno de 0,337. Primeiro ponto a observar aqui, né? Se esse número aqui fosse tão horrível como ele é citado, né? Um péssimo número de RL, a fábrica não lançaria um motor desse. Por quê? RLs mais altos tendem a ter um desgaste maior entre cilindro e pistão. Tá? Depois eu vou simular um desenho aqui para melhor entendimento. Então, quanto mais alto for esse valor de RL, maior seria o desgaste. Entretanto, como mencionado, a fábrica utiliza de alguns artifícios, digamos assim, para amenizar esse tipo de situação hoje em dia.
Então você tem um offset de pino de pistão, que é o deslocamento do pino, né? Um deslocamento maior para um RL maior, justamente para diminuir um pouco esse contato, né? Essa parte do pistão esfregar na camisa. E no caso do GM 2.0 já era mais simples, né? Um projeto até mais antigo. Então esse aqui foi um projeto aprimorado e mesmo assim elevaram a questão do RL dele. Uma diferença básica, muita gente fala, o 2.0 gira mais, né? O 2.4 é um motor um pouco mais amarradão. Esse 2.4 ele saiu em dois modelos, tá? Então aqui a gente tinha ele na S10, por exemplo, tá? Tinha S10 2.4, as últimas Flex, 140 e tantos cavalos. E também no Vectra, tá? No Vectra 16 válvulas 2.4, que ele tinha um pouquinho mais, em torno de uns 150 cavalos, só que respirava muito melhor de alta. E a diferença entre esses motores, então? Cabeçote, comando, obviamente, né? A S10 era 8 válvulas, né? E o Vectra 16 válvulas. Então com isso a gente tinha um cabeçote muito mais eficiente, né? Então o comando de válvula também mudava um pouquinho. E um outro detalhe, a S10 vibrava um pouquinho mais, porque ela não tinha eixo balanceador. E o Vectra então veio com o eixo balanceador. E com isso fica mais tranquilo de rodar, você não sente tanta vibração. Tá? Mas é fato, esse motor vibra um pouquinho mais e tem um pouquinho mais de dificuldade em rotação do que um GM 2.0. Só que aonde está a principal limitação nessa questão de rotação? Tá? Aqui a gente tem 86 milímetros de curso. E aqui a gente tem 100 milímetros de curso. Tá? O que isso reflete? O aumento de curso do virabrequim aumenta a VMP e com isso o motor chega próximo a um limite. E aí a gente não pode trabalhar acima. Todo motor que tiver um curso mais elevado tem a tendência a atingir rotações menores, por uma questão de segurança. Outro ponto, cabeçote. Se você tem 86 de curso, tem lá um pistão de 86 também, por exemplo, é um cabeçote que você vai utilizar nele. Se você tem 100 mm de curso e 87,5 de pistão, que é o caso do 2.4, você já precisa de um cabeçote multiválvulas, né? Porque você tem mais curso, tem mais cilindrada, mesmo individual ali, porque os dois motores são 4 cilindros. Então cada cilindro do 2.4 tem uma cilindrada maior. Então você precisa de um comando de válvula diferente, um cabeçote diferente, muda toda a geometria do motor. Não é o fato do RL em si, somente ele que faz todo esse estrago que a galera chama, né, desses motores. Tanto que motores de GM 2.4 preparados, eles giram até 7,5, tranquilo. Então 7,5 é um valor bastante alto para um veículo original. Então aqui a gente está falando, o original ele gira bem menos, tá? Mas um veículo preparado vai chegar aqui a 7,5. É óbvio que o 2.0 com 86 de curso vai poder girar mais, pela limitação do curso e não somente do RL. Então existem artifícios, o tratamento da saia do pistão. Então também interfere nessa questão. Às vezes você tem um tratamento, uma espécie de grafite na saia, então ele diminui um pouquinho então, o desgaste entre essas peças, né? Então tudo isso são artifícios que as fábricas vieram criando e que a gente tem à nossa disposição nas motos. Porque as motos também têm um offset de pino, algumas delas também têm um tratamento na saia do pistão, etc. Na linha dos carros, citando um exemplo de exagero, digamos assim, mas de alta potência, um carro relativamente esportivo, que eu acho que todo mundo deve conhecer. Então, o Civic, né, o Honda Civic SI. Só que o modelo 2.4, tá? Foi o segundo modelo de Civic SI que veio pra gente, se eu não me engano, que daí já vinha com o motor 2.4. O RL desse motor, por incrível que pareça, é de 0,325. Ué, mas o número bom não era 0,30? Como que a Honda lança um carro que gira alto, um carro que vem potência máxima em 7.000 RPMs com um RL desse? Né? Então, novamente, cabeçote, comando de válvula, um tratamento adequado do pistão, um offset de pino adequado àquela situação. E esse motor tem muito curso no virabrequim. Então a gente tem lá 99 milímetros de curso, certo? E ele tem uma biela de apenas 152 milímetros de biela. Então, só fazer o cálculo que a gente chega no valor de 0,325. Então, um RL de 0,32, né? 0,325 de RL. É um RL alto, sim, para os padrões de hoje, motores que giram alto. Então, como eu mencionei, esse motor vem em potência máxima em 7.000 RPMs.
Isso aqui não é rotação de corte, isso é rotação de potência máxima. Então a tecnologia empregada, obviamente, ela é mais alta do que o motor GM antigo desses aqui, tá? Esses motores GMs de uma família antiga. Esses motores Honda já mais modernos, né? Mais bem desenvolvidos, e é um motor de maior desempenho. Então esse carro rende 205, 206 cavalos a 7.000 RPMs. Então você tem a performance, você tem a durabilidade, você tem uma rotação compatível ao curso antes do limite máximo de VMP, por exemplo, tá? Que é onde a gente consegue aqui atingir toda essa potência que esse carro atinge com confiabilidade, né? Com longevidade desse motor. Então a gente tem um motor confiável, vai durar muito tempo, tá? Mesmo tendo um RL alto. Então não é preto no branco. O primeiro ponto a ser entendido, como eu já mencionei, é que 0,30 não é um número mágico, não é preto no branco, tá? Nesses casos, obviamente aqui do Civic SI optaram por essa medida de biela curta, né? Por uma questão de peso, uma questão de comprimento de bloco, para caber ali realmente dentro do carro, um carro compacto, né? Então o engenheiro preferiu dessa maneira e conseguiu artifícios para que isso fosse possível, ter durabilidade e ter potência. Tá? Outro detalhe muito importante. Questão do fator quebra. Muita gente fala abobrinha em relação a isso. RL alto não vai quebrar a sua biela simplesmente porque ele é um pouco mais alto. 0,325, ele vai partir minha biela no meio. Isso não vai acontecer. Então eu vou simular um desenho aqui de pressões internas de cilindro e demonstrar o porquê que ele não vai quebrar simplesmente dessa maneira só porque a biela é curta, né? Só porque tem pessoas que acham que isso vai acontecer. Bom, a questão sobre desgaste então, que havia mencionado, simulado nesse desenho, tá? Para entendermos. Nesse primeiro exemplo aqui temos uma biela mais longa para o mesmo curso dos dois exemplos. Então, tendo uma biela mais longa, o RL é menor, tá? E aqui um RL maior porque ele possui uma biela mais curtinha, né? Levando em conta sempre, claro, os dois exemplos de mesmo curso, né, do virabrequim. Com a biela mais longa, a gente tem um ângulo menor. Então aqui simulado de forma um pouquinho mais grotesca para facilitar o entendimento, né? Então aqui a inclinação é menor do que aqui. Tá? Então se a gente for medir esse ângulo aqui, uma biela mais longa gera esse ângulo maior e aqui um ângulo menor. Esse ângulo sendo mais fechado, menorzinho, ele vai causar um maior desgaste entre a parede do cilindro e a saia do pistão. Então percebam uma relação de forças, né? A biela mais longa ela é menos inclinada, então ela tende a jogar menos o pistão contra a parede do cilindro, enquanto que a biela mais curta ela já forma um ângulo menor, né? E com isso ela acaba forçando o pistão mais nessa lateral aqui da parede, tá? Nesse movimento. O que acontece com motores, né, que hoje em dia a maioria deles já não tem mais esse pino aqui centrado no meio do pistão. Existe algo chamado offset, né, é a descentralização de pino de pistão. Então, algumas manobras que os fabricantes fazem. Então, como que a gente poderia inclinar menos essa biela para gerar um menor desgaste entre pistão e camisa? Simplesmente fazendo ela ficar menos inclinada. O que o fabricante faz? Vai lá, faz um pistão. Óbvio que isso aqui não é simplesmente, eu vou tirar lá 2, 3 milímetros para lá o deslocamento do pino. Não é tão simples. Esse é apenas um dos fatores do deslocamento de pino ser necessário na maioria dos motores hoje em dia. Então eles vão deslocar essa biela para que ela vá a ponta dela de cima mais para trás, para esse ângulo aqui ficar maior, né? Para a gente aumentar essa abertura desse ângulo. Então eles vão lá e colocam o pino mais para cá. Aqui foi só um exagero, tá? Com isso a biela já não vai inclinar tanto. E aí o esforço na lateral da parede, né, entre pistão e camisa, esse atrito, essa força gerada ali, acaba sendo menor. A posição que esse virabrequim está, ele está simulando 90 graus, tá? Então a gente tem PMS e PMI, e aqui 90 graus, que é o meio deles, tá? Então, geralmente, o ângulo de RL, para compreensão, ele é visto dessa maneira. É claro que o comprimento da biela vai alterar a posição que esse pistão vai estar de acordo com esse ângulo. Então, a 90 graus, ele não está na mesma posição que esse outro motor de biela longa. Apesar de eles terem o mesmo curso, o comprimento da biela determina a posição do pistão nesse cilindro. E isso interfere em fatores, como eu já mencionei, né? De ângulo de máxima velocidade do pistão, para desenvolvimento de comandos, para desenvolvimento de coletores de admissão e etc. Tá? Então, visando a potência, o RL tem esse poder sim de alterar alguns desses dados. Tá? Mas no ângulo de 90 graus, que é o ângulo justificável de quebra de algumas peças, que eu já vou explicar aqui, né, da haste e da biela, ela não ocorre dessa maneira como é mencionado. Tá? Então aqui só para simular o desgaste mesmo, né, entre pistão
e camisa, né? Quanto mais curta a biela, maior esse desgaste, e aí precisa de um pistão com deslocamento de pino, né, maior, voltado para o lado da admissão. Geralmente o lado que mais desgasta é voltado ao escape, porque é simplesmente pós a combustão, né? Então a gente tem a combustão, já vou simular aqui, e aí vai fazer descer esse conjunto e fazer esse ângulo aqui. Então geralmente é deslocado, voltado para a admissão, para evitar um pouco desse desgaste, além de tratamentos, né, na saia do pistão. Então, por exemplo, o CB300, ela tem aquela saia grafitada, né, que o pessoal chama, já é para atenuar um pouquinho, né, diminuir esse desgaste. Aqui temos um gráfico simples de pressão interna no cilindro, né, de momento de combustão. Então aqui o funcionamento do motor, a gente tem em PMI, então esse motor vem subindo, né, o pistão, e vem comprimindo essa mistura. Então, a determinado momento que a válvula de admissão se fecha, a gente começa a ter uma subida da pressão interna desse cilindro. Tá? Então ele vai continuar subindo um pouquinho a pressão, chega dado momento, a centelha da vela, um pouquinho antes do PMS, é disparado então essa centelha de vela, né, para que todo o processo de combustão tenha o seu tempo, né, para essa reação ocorrer, e o pico de máxima pressão não ocorre em PMS, tá? O pico de pressão vai ocorrer depois de PMS. Então a gente tem a biela, né, e o pistão ali em PMS, né, em posição retilínea aqui, o pistão estaria lá em cima. Não é nesse momento. Aí quando ele começa a descer, então esse pistão passou do PMS alguns graus depois que ele passou a descer, que é onde a gente tem a parte mais completa, digamos assim, dessa combustão, que é onde ele gera a maior pressão. Então ele gera essa maior pressão. Conforme o pistão desce, né, aumentou a temperatura, aumentou a pressão, vai jogar o pistão para baixo. O pistão desce, essa pressão diminui. Então ele vem descendo aqui novamente, ele está em PMS, ele vem descendo rumo ao PMI, chega aos 90 graus, que é esse momento aqui que a gente simulou desse desenho, tá? Então vai chegar aqui nos 90 graus e daí vai baixar novamente, né? A válvula de escape vai, logo depois vai se abrir e com isso vai expandir, né, os gases aí para a atmosfera e a gente já não tem mais a expansão, né? Esse aumento de pressão aqui dentro do cilindro, tá? Esse movimento, né, essa pressão que joga o pistão para baixo, né, chamada de expansão, então ela acaba ali o momento, ó, que a válvula abre e a gente estabiliza a pressão novamente. Tá? Uma das alegações de quebra de biela por RL seriam que, nesse momento onde a gente tem a máxima inclinação da biela, seria quando ela partiria no meio, tá? Por ela ser muito curta, digamos assim, porque a inclinação, né, fica muito grande, então você tem ela menos inclinada, e aí você coloca uma biela curta, ela inclina muito mais, nesses 90 graus, então a alegação é de que haveria uma ruptura nessa biela. Isso não ocorre pelo seguinte princípio, né? Nesse momento, tá? Falando especificamente desse momento que é alegado que essa biela quebra, que é aos 90 graus do virabrequim, porque aqui a gente já tem uma pressão muito baixa de funcionamento. Então a pressão interna no cilindro e o esforço gerado no pistão e na biela nessa posição é menor. Então esse gráfico aqui ele está simulando uma pressão algo em torno aí de 50, 60 bar mais ou menos de pressão interna de cilindro, tá? Isso não tem a ver exatamente com a taxa de compressão, tá? Isso que é a combustão, a pressão que é gerada e tal. Então é só um exemplo, tá? Motores que geram mais ou menos do que isso, mas ali em torno de 50, 60 bar. Então desse exemplo aqui estaria a menos de 10 bar de pressão nessa posição, sendo que o pico é mais do que 50, tá? Qual é o momento que a biela quebra? A biela geralmente quebra no pico de pressão ou logo após o pico de pressão, porque aqui ela já tem uma pequena inclinação. Lembra, o motor não está em PMS. A máxima pressão é quando ele já está virando um pouquinho, o virabrequim já não está colocando, né, esse conjunto em PMS, ele já começou a girar. Então ali existe uma pequena inclinação. E essa inclinação, dependendo da inclinação que a gente tiver, sim, a gente pode ter uma quebra de biela. Entretanto, é muito mais fácil a gente quebrar uma biela longa, quebrar ou entortar, do que quebrar ou entortar uma biela curta, tá? Então na biela longa a gente tem alguns fenômenos que ocorrem, né, com ela. Óbvio que é um exagero, mas uma biela muito longa ela tem a tendência a fazer esse movimento, que é a flambagem, tá? Então ela está lá no momento de máxima pressão. Se a construção, o material da biela, o diâmetro da viga, né, que é a haste da biela não for compatível com aquela pressão que ela vai sofrer e na rotação que isso vai acontecer também, tem essa diferença, a gente pode ter um movimento como esse. Tá? E geralmente biela, quando ameaça fazer esse movimento, dificilmente ela vai sobrar intacta. Tá? Sorte dos motores que ela apenas entorta. A maioria dos motores ela quebra essa biela e aí o desastre está feito. Então é muito mais fácil de acontecer isso com a biela longa e com a biela curta, o efeito da flambagem, tá? Então é claro que isso não é tão simples assim de acontecer, geralmente ocorre quando a gente tem uma pressão muito grande ali dentro, né? Por isso que acaba ocorrendo, mas sim, existem casos de bielas quebrando.
e esses casos de biela que geralmente quebram na sua haste, né, na viga da biela, isso pode ocorrer, isso vai ocorrer geralmente no momento de máxima pressão, e é por algum defeito estrutural da peça, ou nem defeito, né, a peça não está dimensionada para aquele conjunto, né, para aquela pressão máxima que vai ser atingida ali nesse motor. Então, alguns prós e contras, né? Em relativo a um RL menor, tá? Então a gente tem aqui um RL de 0,30 para baixo, né? Do númerozinho mágico para baixo, ou seja, aumentando, né, o comprimento dessa biela, tá? Qual é a vantagem disso? Então a gente diminui um pouco a questão de desgaste entre pistão e camisa. A gente tem uma menor vibração. Esse atrito entre pistão e camisa vai gerar uma vibração. Então a gente diminui a vibração com a utilização de uma biela mais longa, né, para diminuir o RL do motor. E a máxima velocidade do pistão ocorre mais tarde, tá? Isso aqui é um assunto que eu mencionei antes, né, de velocidade do pistão. Então, quanto mais tarde ele ocorre, alguns benefícios a gente pode ter nesse motor, principalmente visando motores de competição, tá? Então a gente consegue umas vantagens em relação a isso. E o contra, né? O peso da biela se torna maior, então obviamente se você tem uma biela de 110 milímetros e uma de 120, a de 120 ela vai ser mais pesada, isso levando em conta, né? Elas tendo a mesma parede, né, de material e a mesma resistência de material, tá? Essa biela de 120 milímetros ela vai acabar sendo mais pesada, tá, do que a de 110. Então aumentou a biela, você vai aumentar geralmente o peso também. Uma maior altura do motor, tá? Então você vai precisar de um cilindro muito mais longo, tá? Isso também aumenta o peso total do motor e você aumenta as chances de quebra por flambagem, né, dessa biela, tá? Então, por que, né, mostrar esses prós e contras? É um entendimento que não é um número exato, não é um número, tem que ser o 0,30, tá? Tirem isso da cabeça, não é assim que funciona, tá? A gente pode ter RLs de forma diferente no motor e ter um bom rendimento. Muitas pessoas têm por costume trabalharem com motores de RL mais elevado, né, com a biela curtinha, e têm excelentes resultados. Outras pessoas já preferem trabalhar com esse RL menor, né, com a biela mais longa, para obter também um bom resultado, tá? Então é um modo de aplicação, não é o número em si. Não se pode condenar um motor por ele ter RL acima de 0,30 e dizer que aquele motor com RL abaixo de 0,30 é melhor, tá? Bom, esse foi o conteúdo do vídeo de hoje, atendendo aí a diversos pedidos que tivemos no canal, e por hoje é isso. Valeu, um grande abraço, tamo junto e até os próximos vídeos.